extraordinário, o sonho das nações, a utopia, né, que os comunistas acreditavam possível ter um reino de igualdade. Sem Deus, ficou claro que não é possível, mas quando Cristo estiver na terra, será totalmente possível. Eu quero, então, começar lendo com vocês o Apocalipse capítulo 20, que nos 3 primeiros versículos vai apresentar uma grande corrente que prende a Satanás. Vamos ler o texto, Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Bom, eu quero fazer algumas observações aqui, tá? Satanás vai ser acorrentado por uma grande corrente. Aqui deve ser uma corrente poderosa mesmo, né? Ele segura o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prende por 1000 anos, lançando no abismo. Aqui não é o lago de fogo, tá? Aqui é o abismo. E ele então foi colocado sobre ele um selo para que não enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Então só depois de 1000 anos é que ele será solto. Agora, muita gente me pergunta, e aí, pastor, mas e os seus demônios? Eu creio que todos os demônios estarão também aprisionados juntamente com ele. Você prende a cabeça e ele fica impedido de agir. Se ele pudesse agir através dos seus demônios, daria no mesmo. Não. O governo de Cristo, o governo milenar de Cristo, Satanás não terá atuação sobre a terra. Será semelhante àquilo que haveria no Éden, caso Adão não tivesse pecado, né? Com a diferença, obviamente, que haverá pessoas pecadoras lá, né? As pessoas que aceitaram a Jesus, que se converteram na grande tribulação e que vão entrar no milênio, essas pessoas ainda são seres humanos e, portanto, elas têm o pecado original nelas. Então, não é que não vai haver pecado no milênio, vai haver. O que não vai haver é o tentador. As pessoas vão pecar muito menos, o ambiente, a atmosfera será um ambiente maravilhoso, mas ainda assim as pessoas serão suscetíveis aos seus pecados. Porque quando o diabo for solto para seduzir as nações, alguns vão crer nele, vão se entregar a ele. Ou seja, o pecado ainda estará na vida daquelas pessoas que são humanas, com corpo mortal. Óbvio que os que são de corpos glorificados, como nós da igreja, que vamos ser arrebatados e receber um corpo glorificado, estes certamente não poderão pecar mais. E também os que ressuscitarem, tá? Porque antes do milênio vai haver a ressurreição dos mortos que, por exemplo, morreram na grande tribulação. Esses vão ressuscitar e ter um corpo glorificado também e não, obviamente, não pecarão mais. Então começa com uma grande corrente poderosa para amarrar o diabo por 1000 anos no abismo. Em segundo lugar, nós temos o grande reino. Apocalipse 20, os versículos 4 e 5, diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar as nações ali, né, no Vale de Josafá. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, aqueles que morreram na grande tribulação, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Vejam como está relacionado aquele momento da grande tribulação, porque alguém vai dizer, mas e os que morreram decapitados, por exemplo, pelo grupo islâmico do, como é que chama?
o ISIS, né, o Estado Islâmico. Não, esses crentes já ressuscitaram no dia do arrebatamento da igreja. Aqui, João está vendo os que morreram e foram decapitados durante a grande tribulação, porque não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu gosto sempre de trazer algum texto do Velho Testamento que descreva algo que está aqui apresentado no Apocalipse. Um salmo que é muito conhecido, inclusive foi musicado aqui, né, pelo grupo de vencedores, que é o Salmo 98, é um salmo que diz respeito ao reinado do Senhor Jesus no milênio, tá? Eu vou ler para vocês o salmo inteiro porque ele é lindo, né? Eu só não vou cantar porque vocês sabem, direito autoral, eles podem complicar aqui minha vida. Mas o texto diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Está falando aqui da batalha do Armagedon. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Ou seja, julgou as nações, né, ali no final da grande tribulação, especialmente no julgamento do Vale de Josafá, né? Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Jesus salva, né, Israel, e o povo todo se converte, né? Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Então aqui fica claro que esse não foi um evento local, é um evento que teve proporções mundiais, né? Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é rei. É o milênio, gente. Oh, aleluia! Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Gente, estou arrepiado. Esse salmo aqui vai se cumprir ipsis litteris, palavra por palavra, né? Aqui fala tanto da grandeza do Senhor na vitória cabal, absoluta, na batalha do Armagedon, mas também da sua plenitude, da sua grandeza, do seu reinado de paz, de equidade, de justiça, de misericórdia. Vocês já imaginaram que o próprio Rei da Justiça estar entre nós? Não haverá gente nesse tempo, não haverá corrupção, porque todos os que ocuparem posições de autoridade, todos, sem exceção, serão incorruptíveis. Eles vão reinar com Cristo. Aqui o texto diz, né, que o texto de Apocalipse fala que os que foram decapitados vão reinar e governar com Cristo, mas também a igreja que ressuscita no dia do arrebatamento, ou que está viva, também governará. Isso significa que todos os postos de liderança, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no poder do governo, né, no executivo, todos serão crentes em Jesus, com o corpo glorificado, estabelecendo as leis do Senhor de maneira incorruptível. Eu creio que isso vale para qualquer coisa, até os síndicos dos prédios, os prefeitos das cidades, vereadores. Vai ser 1000 anos, gente, de um governo de paz, com justiça. Ele governará com cetro de ferro, mas vai apacentar as ovelhas, vai nos ensinar. Gente, será extraordinário. Deus estará revelando para o mundo qual era o plano dele, que ele tinha para Adão. Adão pecou, Satanás o enganou, mas Deus deu a volta por cima, botou o diabo no lugar dele e estabeleceu o seu reino. E mais uma vez, lá na frente, ele vai dar oportunidade para o mundo escolher. E o triste que ainda vai ter gente que, depois de ter visto tudo, ainda vai escolher o lago do diabo. Mas é lindo saber, né, que isso tudo já estava profetizado desde
3.000 anos atrás, né? Porque o Salmo 98 foi escrito há mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo. Bom, queridos, em terceiro lugar, nós teremos a grande ressurreição. Então, a grande corrente, o texto fala, o grande reino. Em terceiro lugar, a grande ressurreição. Versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então vejam aqui, gente. Primeira ressurreição é um termo na Bíblia que significa que você nasceu de novo, tá? Eu já usei esta frase algumas vezes, né? Se você nasce uma vez só, ou seja, se você só nasce fisicamente, você vai morrer 2 vezes. Vai morrer física e espiritualmente. Se você nasce 2 vezes, ou seja, nasce fisicamente e nasce espiritualmente, o novo nascimento, então você só morre uma vez, a morte física. Todos os que nasceram de novo participarão da primeira ressurreição. Ou seja, no arrebatamento da igreja vai ter a primeira ressurreição para os mortos que creram em Jesus. Mas no final dos 7 anos, logo depois da batalha do Armagedon, e naquele momento do juízo das nações, eu creio que antes disso, esta primeira ressurreição, ou seja, os que morreram na grande tribulação, que foram decapitados, eles ressuscitarão também. É importante dizer que existem alguns teólogos de grande calibre, tá? Gente boa, gente que concorda comigo em praticamente tudo, que colocam aqui também, somente aqui, a ressurreição dos santos do Velho Testamento. Tá? Então, para eles, o arrebatamento é só para a igreja. Tá? Ou seja, os judeus, depois de Cristo, os apóstolos, todos estariam no arrebatamento. Mas Davi, quem mais? Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, estes só ressuscitariam aqui nesse momento, depois da batalha do Armagedon, um pouquinho antes de entrar no milênio, porque eles também vão governar com Cristo. Eu, pessoalmente, eu discordo. Eu acho que a ressurreição de todos os que creram em Jesus, mesmo que não o tenham visto, acontecerá no dia do arrebatamento. Aqui, na minha maneira de entender, diz respeito somente a todos os que morreram na grande tribulação por causa da sua fé em Jesus e que não aceitaram a marca da besta e nem adoraram a sua imagem, tá? Fica claro aqui que eles são aqueles que morreram, que foram decapitados e que não aceitaram a marca da besta e nem adoraram a sua imagem. Então, fica essa divergência, mas eu precisava pontuar para vocês que tem aqueles que pensam de maneira diferente e está tudo certo. Nós vamos ter certeza quando chegar a hora. Em quarto lugar, gente, eu quero falar sobre as características do milênio, tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o milênio será literal, 1000 anos. O versículo 4 de Apocalipse 20 diz assim: vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vejam, aqui fala claramente de que são aqueles que morreram na grande tribulação, tá? Agora, eu quero dizer para vocês que durante a história da igreja, 3 visões principais foram apresentadas a respeito do milênio, tá? A primeira delas é chamada pós-milenismo. Essa teoria, na verdade, ela apareceu no final do século XIX, começo do século XX. Por quê? Porque eles começaram a ver o grande avanço da humanidade, gente. O trabalho dos missionários estava extraordinário.
evangelizando o mundo, os índios, alcançando países distantes. Então, a Igreja de Cristo estava vivendo um momento extraordinário. E na ciência, logo veio a descoberta da penicilina, depois o avião, no começo do século XX, né? O automóvel. Então, esses teólogos falaram, meu Deus, o mundo está melhorando, nós estamos alcançando o mundo. Olha, então eu acho que não vai ter mesmo essa coisa do anticristo, essa guerra espiritual, essa guerra que muitos preconizam que vai acontecer, tribulação, não vai acontecer. O que eles começaram a pregar é que o mundo inteiro ia abraçar o cristianismo cada vez mais, até que chegasse uma hora que o mundo inteiro seria cristão. Quando isso acontecesse, então, Cristo seria convidado para comandar o mundo num reinado de paz sobre todo o planeta. Então, é importante dizer que muitos pós-milenistas acreditam no milênio literal. Tá? Eles acreditam que Cristo vai governar mesmo na Terra, que vai ser 1000 anos de paz, só que a maneira como eles dizem que isso vai acontecer o mundo vai melhorando, e de repente o mundo inteiro virou cristão, Jesus vem e governa. Tá? Agora, qual é o problema desta visão pós-milenista? O problema é que a Bíblia diz que antes do reinado de Cristo o mundo vai piorar muito. Tá? Eu vou ler alguns textos aqui para vocês para ficar claro. Tá? Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente, 1 Timóteo 4:1, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A apostasia é esfriamento, é o afastamento. Né? Estasis é o verbo ser estar. Apó é da parte dele. Né? Então, apostasia significa afastamento da fé. Ou seja, as pessoas vão começar a piorar. É o que está acontecendo hoje, gente. Jesus diz, quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É exatamente o contrário do que diz os pós-milenistas. De que o mundo vai melhorar e que de repente Jesus vai ser convidado. Não, vai ser com guerra, vai ser na grande tribulação, que vai ser juízo. Deus vai julgar a humanidade na grande tribulação e no Armagedon ele acaba com tudo. Tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, também falam isso sobre os últimos dias. Olha lá. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Gente, vamos combinar aqui. Isso aqui é uma descrição da sociedade de hoje, gente. Nós estamos vivendo esse tempo, tudo aqui que foi descrito está acontecendo. Então fica claro que aqui o apóstolo Paulo, ainda para Timóteo, está dizendo que não vai melhorar. Ao contrário, o mundo vai ser cada vez pior. A guerra vai acontecer. É claro, a igreja avança. Sim, grande avivamento acontecerá. Mas essas duas forças antagônicas, elas vão lutar entre si. E a sociedade em si vai ser muito pior do que antes desse tempo. Quando os pós-milenistas começaram a defender a sua tese, é porque, na verdade, o mundo estava melhorando em muitas coisas. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O próprio filósofo Nietzsche falou, Deus está morto, fomos nós que matamos ele. E ele, inclusive, preconiza a sociedade destruindo valores morais e éticos pela falta de Deus. Porque, veja, se não tem Deus, não existe uma lei a qual eu devo respeitar, eu faço o que eu quero. Então, na verdade, cada vez mais que a gente chega perto da volta de Jesus, o mundo vai piorar. Isso não significa que a igreja não vai ter conquistas e não vai avançar. Vai muito, mas vai ser sempre com guerra espiritual. Então essa visão, ela foi popularizada por um ministro
unitariano chamado Daniel Whitby, tá? Que viveu entre os anos 1638 e 1726. Quer dizer, começou no século, vamos dizer, praticamente no final do século XVII, século XVIII, mas floresceu mesmo, gente, até o início do século XX. Tá? Ou seja, floresceu por conta do avanço das missões no mundo, evangelização de muitas nações, aqueles movimentos de avivamento. Então, isso trouxe para ele aquele entendimento, não vai ter guerra mais, nós vamos conquistar o mundo vai melhorar. E, de repente, vieram as guerras e essa teoria, especialmente depois de Hitler, ela perdeu muita força. A segunda teoria, gente, é o amilenismo. E essa teoria é uma teoria ainda mais complicada, porque ela é toda alegórica. Ela não faz distinção a respeito de Israel e igreja. Tá? Então, todas as promessas feitas para Israel, eles acham que é para a igreja. Por exemplo, a própria 70ª semana, né, de Daniel, que fala da grande tribulação, e lá o anjo Gabriel falou claramente, né, para Daniel, 70 semanas estão destinadas para o teu povo e tua cidade. O povo de Daniel, judeu, a tua santa cidade é Jerusalém. Eles falam, não tem mais essa coisa de Israel e igreja. Depois que Israel rejeitou o Messias, eles perderam o seu papel profético e agora a igreja está cumprindo esse papel. Essa teoria é chamada de teoria da substituição. No inglês é replacement theory. Ou seja, tudo que era profecia para Israel deixou de valer e agora Deus está cumprindo na igreja. Então, essa teoria amilenista, milênio não é literal, a tribulação de 7 anos não é literal, o anticristo não é uma pessoa, mas é um espírito que resiste o mundo. Gente, essa teoria está furada do começo ao fim. Por quê? Porque as promessas de Deus para Abraão têm que se cumprir a própria volta do povo de Israel para a sua terra. Vocês acham que aconteceu por quê? Porque Deus não cumpre literalmente? Gente, ele profetizou que o povo de Israel voltaria para a sua terra. Lá em Ezequiel, que pregou 2.500 anos disso acontecer, aconteceu. Ora, se você vai tornar tudo alegórico, então não é Israel que vai voltar, não é o povo que vai voltar para a terra. Voltou, gente. Porque para que aconteça tudo que vai acontecer na grande tribulação, Israel tinha que voltar literalmente para a sua terra. Então, agora, eu quero mostrar para vocês na Bíblia, e mais especialmente no Novo Testamento, como essa visão de que Deus não trata mais com Israel, que não tem nada a ver, se eles quiserem, eles só vão ter que se converter e se tornar parte da igreja. Leia, a minha sugestão é que você leia Romanos 9 até 11. Os 3 capítulos, na verdade 9, 10 e 11, 3 capítulos do livro de Romanos, porque são capítulos que tratam exclusivamente dessa coisa. Como se Deus estivesse falando assim, olha, vocês acham que eu deixei de tratar com o povo de Israel por causa da igreja? Leia os 3 capítulos, mas eu vou ler para vocês alguns versículos que já vai aclarar a sua ideia. Romanos 11, versos 11 e 12 diz assim, aqui é Paulo falando, né, com os gentios. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Está falando o povo de Israel, né? Eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ou seja, Deus permitiu isso para que eles ficassem enciumados. Olha, vocês não me querem mais, eu vou arrumar uma outra esposa, né? Então vieram os gentios para que eles ficassem enciumados. Ele diz, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, Deus está falando o seguinte, olha, gente, vocês vieram por causa do endurecimento deles. Se isso já foi uma bênção para o mundo, que dirá quando eu cumprir, quando eles voltarem a ser plenos, quando eles forem novamente com seus olhos abertos e os seus ouvidos abertos para entender que Yeshua HaMashiach, que Jesus é o Messias. Os versículos 25 a 31, de novo, leia
os 3 capítulos, 9 a 11, porque aí fica claro, né, o encadeamento do argumento de Paulo. Mas olha o que ele fala, continua falando nos versículos 25 a 31 do capítulo 11. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Não fica aí cheio de si, tá? Eu não quero que vocês fiquem sem saber do mistério que realmente aconteceu. Ele diz assim, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Olha aqui, gente, o que Paulo está dizendo. Deus endureceu em parte a Israel até que a plenitude dos gentios terminasse. Quando termina a plenitude dos gentios? Termina no final da grande tribulação. Por quê? No arrebatamento a igreja já sai. Já vai ser praticamente 90% daqueles que resistiam ao diabo vão embora. Alguns vão se converter na grande tribulação. Mas quando a gente lê a mensagem de Ezequiel, falando que quando ele fosse reconstruir o terceiro templo, ele fala, mas você toma cuidado para você não entrar no pátio dos gentios. Ou seja, ainda os gentios vão estar operando na grande tribulação. A plenitude dos gentios é quando Jesus vem na batalha do Armagedon e acaba com todos os gentios que estão contra ele. Então o que Paulo está dizendo? Veio em parte para Israel o endurecimento até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Quando vai acontecer isso, gente? Na batalha do Armagedon, eles vão olhar para os céus, eles vão ver Jesus e eles vão perguntar, o que são essas feridas nas suas mãos? E Jesus vai dizer, essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E haverá um grande choro de arrependimento. E naquele tempo, todo Israel será salvo. O povo que vai estar ali encurralado, e eles vão dizer, Yeshua, HaMashiach, Jesus, tu és o Messias. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, é na batalha do Armagedão, e ele apartará de Jacó as impiedades, esta é a minha aliança com eles, Jacó e Israel, meus queridos, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, ou seja, eu tive que endurecer o povo de judeu para que vocês, gentios, tivessem primazia. Porém, a eleição, amados, por causa dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Gente, pode ficar mais claro do que isso? Deus está dizendo, eu não tirei o meu propósito para com eles, por causa dos patriarcas, os meus dons e a minha vocação são irrevogáveis. E aí ele diz, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Que Paulo está dizendo, meus queridos, que Deus não deixou de ter um plano para o povo de Israel. Então, os amilenistas estão redondamente errados. Primeiro, porque eles partem do pressuposto de que Deus não trata mais com Israel. E isso é mentira. Deus está falando aqui pelo apóstolo Paulo. Deus não mudou nada, ele não revogou nada. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus está falando, eu só permiti o endurecimento do coração deles em parte para que os gentios se convertessem. Mas vai chegar a hora que eu vou ser o libertador deles e eles se arrependerão e todo Israel será salvo. Não está falando aqui da igreja, gente, está falando de Israel. Vocês entendem? Então fica claro que o pré-milenista está furado. Porque quando eles falam, não, a igreja vai passar por tribulação, por quê? Porque eles vão lá para Daniel 9 e diz, não, Daniel, as 70 semanas não é mais para os judeus, é para os crentes, é para a igreja. Não. As primeiras 69 semanas estiveram relacionadas só para Israel. Por que a 70ª vai acontecer para os gentios? Ora, se fosse assim, ela teria que continuar depois da 69ª. E não aconteceu.
teve esse ato de 2000 anos, por quê? Porque Deus, o povo de Israel estava espalhado pelo mundo, e quem estava debaixo da misericórdia e da graça de Deus eram os povos gentios. Mas Deus tinha que trazer o povo de Israel de volta para a terra, para que o palco onde vai acontecer toda essa guerra pudesse conter os judeus que Deus iria salvar no final dos tempos. Então, a segunda visão sobre o milênio é a visão do amilenista, onde não é 1000 anos literais, não tem Cristo reinando literalmente. Eles dizem que Cristo vai reinar no coração das pessoas pela igreja. Agora, gente, vamos combinar. Satanás está preso? Imagina a hora que ele ficar solto, né? Porque eles dizem isso. Não, ele está preso. Como assim está preso? A Bíblia diz que Jesus vai reinar 1000 anos literalmente. Eles dizem, não é literal. Se vai reinar fisicamente, não é fisicamente, é através da igreja. Como é que se explica, então, que Satanás está cirandando? Tenha dó, gente, tenha dó. A terceira visão, que eu creio que é a mais correta, ou a correta, não é a mais correta, é a correta, é a visão chamada de pré-milenismo. O pré-milenismo, gente, literalmente diz que Cristo retornará antes do milênio. Ou seja, o arrebatamento acontecerá antes do milênio. Todos os pré-milenistas, todos, 100% deles, acreditam no milênio literal e Cristo governando na Terra. Existe uma divisão dentro dos pré-milenistas. Tem os pré-milenistas pré-tribulacionistas, ou seja, eles acreditam no arrebatamento antes da tribulação. Quanto ao milênio, todos acreditam que é literal, Jesus vai governar 1000 anos, Satanás preso. Mas você tem, dentro do pré-milenismo, os pré-tribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento é antes dos 7 anos da tribulação. Existem os pré-milenistas, mid-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pela primeira metade da tribulação. Acreditam nos 1000 anos literais e acreditam também que Cristo governará na terra, Satanás estará preso. E o terceiro tipo de pré-milenista é o pós-tribulacionista. Ou seja, eles acreditam no milênio literal, Cristo governando literalmente, mas eles acreditam que a igreja passará pelos 7 anos da tribulação. Eu, como vocês têm visto, tenho muita convicção de que a igreja não passará pela tribulação e, portanto, eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista. Tá? Bom, gente, basicamente é isto que eu quero que vocês entendam sobre o milênio. Ele é literal, 1000 anos, Cristo governará em pessoa aqui na terra, Satanás estará amarrado no abismo com todos os seus demônios, o mundo terá uma paz extraordinária, uma paz que até alcançará os animais. Isaías fala que o lobo vai pastar junto com o leão, a serpente com a criança, ou seja, não haverá animais predadores, o instinto de matar não terá mais nas pessoas por causa da glória e da presença de Jesus, meus queridos. Então, eu quero dizer a todos vocês, nós estamos caminhando para isso. Este é um momento glorioso, extraordinário na vida e na história da igreja. Por isso, levanta a tua cabeça, seja fiel a Jesus, viva para Ele, viva para a sua glória, proclame o seu nome, ame a Jesus, dê tudo que você pode dar para Ele, os seus dons, o seu talento, viva para a glória dEle, porque, irmãos, Deus tem reservado algo extraordinário para nós. Nós estamos vivendo no final dos tempos, num tempo de princípios de dores. Muitos sinais estão gritantes, mas num tempo de engano, de apostasia, num tempo de vaidade, num tempo em que os crentes estão sendo profundamente influenciados, por essa teologia maligna do homem no centro. Eu quero ficar rico, eu quero fazer isso, eu quero ser o centro, eu quero esse mimimi que está no meio da igreja.
tomem cuidado, a glória de Jesus em primeiro lugar, que a cruz esteja sobre você. Não se esqueça, todas as boas dádivas vêm de Deus, mas nós temos que morrer a cada dia da nossa vida. A cada dia o Espírito Santo nos revela os nossos pecados para que os confessemos, porque este é o tempo que nós estamos vivendo. Vamos nos preparar para o arrebatamento da igreja, porque depois disso, queridos, é só glória, é só glória, é só glória. Aleluia. Deus te abençoe.